Aqui estamos para mais uma catequese e hoje eu gostaria de conversar com você a respeito da importância do ato de se ajoelhar. E eu começo lhe perguntando, qual foi a última vez que você dobrou os seus joelhos? E você pode perguntar, mas padre, por que me ajoelhar? Veja bem, desde pequeno que a minha família me ensinou que a melhor posição para entrar em contato com Deus é de joelho. Isso não significa que eu não possa rezar sentado ou até mesmo deitado. Se eu estiver deitado na cama e a minha cabeça, a minha mente estiver voltada para Deus, eu estou rezando. Eu posso rezar caminhando, eu posso rezar dirigindo, mas existe uma posição do nosso corpo que é privilegiada para esse momento de oração. Os nossos joelhos dobrados. Por quê? Vou lhe explicar. Quando eu dobro meu joelho, ao mesmo tempo eu estou dizendo três coisas. Eu estou dizendo que eu reconheço a existência e a presença de Deus. Eu reconheço a minha pequenez, a minha insignificância. É um ato de humildade. E terceiro, eu faço uma guerra ao demônio. Porque o demônio é aquele que não adora a Deus, aquele que não reconhece a Deus. Então, se ajoelhar é reconhecer a presença de Deus e adorá-la, adorar a presença divina. Segundo, reconhecer que eu nada sou sem Deus na minha vida. E terceiro, dizer para o demônio que eu não sou pertença dele, mas eu sou pertença do Senhor. Ajoelhar-se é aceitar o senhorio de Jesus na minha vida. Pois bem, só que nós estamos vivendo, meus irmãos, uma grande crise de fé. E a crise de fé, ela vai também, entrando em nossa vida de forma sutil e abalando o nosso comportamento diante do sagrado. Tem uma frase muito bonita que diz o seguinte: da forma que você reza, é a forma que você crê. Você quer saber se uma pessoa de fato acredita em Deus? Olha como ela reza. Como é a vida de oração dessa pessoa? É a vida de oração, é o nosso comportamento, a nossa postura diante das coisas do céu que vai determinar o que eu creio e se eu creio. Pois bem, muitas vezes eu vivi situações dolorosas como sacerdote. Ao celebrar a Santa Missa, no momento da consagração, as pessoas permanecem como se nada estivesse acontecendo. Quando eu era leigo, para mim aquele momento era o mais esperado da missa. Era o momento que eu colocava o meu joelho por terra para adorar Jesus na hóstia consagrada, porque Jesus é Deus e a Eucaristia é Jesus. Logo, me ajoelhar diante do Santíssimo, me ajoelhar diante da hóstia consagrada, é adorar a Deus, porque Deus está ali, nas aparências do pão e do vinho. Só que muitas vezes, celebrando a Santa Missa, eu percebia que as pessoas não se ligavam nisso. E permaneciam em pé, como se nada estivesse acontecendo, com um folheto na mão, olhando para a liturgia diária, ou até mesmo mexendo no celular. Eu conto aqui para vocês uma ocasião curiosa, engraçada. Eu cheguei numa comunidade, eu já estava acostumado a celebrar naquela comunidade, e sempre as pessoas ficavam de pé na hora da consagração. Por mais que o padre falasse, por mais que o padre tentasse catequizar, as pessoas permaneciam em pé. E um dia, celebrando a missa, segundos antes da consagração, eu disse o seguinte: quem tem doença grave fica de pé, quem não tem, se ajoelha. Foi o segredo. Toda a igreja se ajoelhou, porque ninguém quer ter doença, e ainda mais uma doença grave. E por isso eu explicava, gente, eu só não posso me ajoelhar diante de Deus
na presença do Senhor se eu estiver com alguma doença grave. Uma doença que não me possibilite ajoelhar. Uma doença que me impeça de dobrar os meus joelhos por terra. Tem pessoas que têm suas enfermidades e por isso não podem. Mas se eu sou sadio, se eu posso movimentar o meu corpo, por que não adorar a Deus? E eu digo mais, não se ajoelhar diante da hóstia consagrada é mostrar que não crê que Jesus está ali. Eu vou fazer com você agora uma comparação. Digamos que você está na sua casa e de repente Jesus aparece para você, com toda a sua glória, com toda a sua grandeza, com todo o seu esplendor. Qual vai ser a tua primeira atitude diante dessa visão? Com certeza se ajoelhar. Então, se eu me ajoelharia diante de uma visão de Jesus, por que não me ajoelhar diante da presença real dele? É preciso rever o nosso comportamento de fé, porque eu rezo não somente com a boca. Quando eu rezo, todo o meu corpo tem que ser absorvido pela oração. A minha mente deve rezar, a minha boca deve rezar, o meu coração deve rezar e todo o meu ser. Por isso, o gesto fala muito. O gesto fala muito. Observe um teatro. Um teatro sem gesto não é teatro. Por acaso você vai perder seu tempo assistindo um filme ou assistindo um programa onde as pessoas ficam rígidas, sem movimento? Não. Se para as coisas deste mundo o meu corpo exige movimento, por que diante de Deus não fazer esse ato bonito de se ajoelhar diante dele? Então, meu irmão, minha irmã, a partir de hoje, grave isso no seu coração. Se vocês observarem o Antigo Testamento, estou aqui com a Sagrada Escritura, se vocês observarem o Antigo Testamento, todas as vezes que Deus se revelava aos profetas de maneira visível, eles se prostravam com o rosto em terra. Isso acontece também no Novo Testamento. O próprio Tomé, quando descobre que Jesus está ali diante dele ressuscitado, ele cai por terra e diz: meu Senhor e meu Deus. Meu Senhor e meu Deus. Porque diante de Deus, eu não posso ficar em pé de igualdade. Repito, a não ser que eu tenha alguma enfermidade. Mas mesmo assim, a pessoa que está enferma e não pode se ajoelhar, inclina a cabeça, faz uma vênia, um gesto de reverência a Jesus presente no altar. Meus irmãos, isso faz parte da nossa cultura cristã, da nossa cultura de fé. Não se ajoelhar é demonstrar que está perdendo a noção do sagrado, a noção do divino. E eu digo mais, na hora da consagração na missa, está escrito no missal romano que até o sacerdote, aquele que está celebrando, se ajoelha para adorar a hóstia. Se ajoelha para adorar o cálice. Está lá no missal, você pode ler a rubrica. O sacerdote toma o pão, se inclina para rezar as palavras da consagração, depois mostra a hóstia para o povo, e depois que mostra a hóstia para o povo, se ajoelha para adorá-la. Se até o sacerdote tem que fazer isso, por que os leigos não? Às vezes eu fico espantado, não é? Vou numa missa, o povo na assembleia se ajoelha. O comentarista fica de pé, o leitor fica de pé, o ministro da Eucaristia fica de pé, o tocador de violão, de teclado, de tambor fica de pé. Então quer dizer que quando eu recebo uma função na igreja, eu estou igual a Jesus? Eu estou no mesmo nível de Jesus, que não posso me ajoelhar? Eu faço parte daquele povo que está na Assembleia se ajoelhando também. Eu não sou diferente porque tenho um jaleco de ministro, ou uma dalmática de diácono, ou uma capinha de leitor. Não, aquilo é simplesmente um pano. Diante de Jesus,
eu dobro o meu joelho. Mas, padre, eu estou aqui no meu teclado, não posso me ajoelhar. Coloca teu teclado de lado e dobra teu joelho por terra. Padre, eu estou aqui com o microfone ou tocando um violão, não posso me ajoelhar. Coloca teu microfone no banco e coloca o joelho por terra. Nada mais é importante do que Jesus na hóstia consagrada. Naquele momento ali, o céu para. Ali está presente a Virgem Maria. Os anjos estão ali presentes em adoração a Jesus na hóstia consagrada. Só você que vai ficar de pé? Não. Então, devemos ter esse cuidado. A nossa fé não é simplesmente uma fé teórica, é uma fé prática. E exige de mim um comportamento diante do Senhor. Lembre-se, a Eucaristia é Jesus. E outra coisa, não simplesmente adorar Jesus quando ele está no ostensório. Porque muita gente tem também essa dificuldade de compreensão. Quando Jesus está no ostensório, eu me ajoelho. Mas quando eu passo diante do Santíssimo no sacrário, não. Jesus está no sacrário da mesma forma que está no ostensório, na patena, na âmbula, nas mãos do padre, nas mãos do ministro. Ele está ali. Então eu devo adorá-lo, reconhecer sua presença, reconhecer sua grandeza. É de joelho por terra que eu recebo a força necessária para a minha vida. Uma vez, o padre Léo, que futuramente poderá ser beatificado, ele disse numa pregação: quando eu estou de pé, é muito fácil ser derrubado. Basta que alguém me dê um empurrão. Mas quando eu estou de joelho, é mais difícil. Então, minha gente, aprendamos a tocar nosso joelho na terra para adorar a Deus. E não simplesmente diante de Jesus também, viu? Você pode ajoelhar no seu quarto, ao pé da sua cama, para rezar. Você pode se ajoelhar diante de um símbolo, diante de uma imagem de Nossa Senhora, diante de um crucifixo, não para adorar, mas para rezar. Para entrar em sintonia com o céu. E mesmo que não exista nenhum símbolo diante de você, você pode estar no meio do mato, você pode estar em qualquer lugar. Se você quiser adorar a Deus de joelho, você adora porque Ele está ali, te ouvindo, te escutando. Lembre-se daquilo que São Paulo fala aos Tessalonicenses. Ao nome de Jesus, todo joelho se dobre, no céu, na terra e nos infernos. E toda língua proclame e confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Que Jesus nos ensine a sermos verdadeiros adoradores. Que nós possamos adorar com o nosso corpo, com a nossa postura reverente e adorar também com o coração. Que Jesus te abençoe e que a tua fé se fortaleça cada dia mais.